Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1. Nós estamos indo aí para nossa quinta mensagem no livro de Efésios. E hoje nós vamos transicionar aqui que nós chamamos de perícope, né? Que são os trechos que a Bíblia é separada. Nós vamos ler a partir do verso 15. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé para nós fazermos a leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor, no verso 15. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, assim como Paulo, também quero dar graças ao Senhor pela fé e pelo amor dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aumentado a nossa fé e aumentado a graça para amarmos uns aos outros. Senhor, além disso, eu peço nessa hora que o Senhor dê a nós espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que possamos conhecer melhor o Senhor. Nós oramos para que os olhos do nosso coração, eles sejam iluminados nesta manhã, para que a gente conheça a esperança do nosso chamado, as riquezas da glória da herança que o Senhor tem em nós, para que a gente conheça a incomparável grandeza do seu poder que atua em nosso favor, Senhor. O que nós estamos pedindo aqui, Senhor, é o auxílio do teu Espírito, porque nós não conseguimos compreender tudo isso sem a intervenção do teu Espírito. Por isso pedimos que enquanto a palavra é pregada, o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor quebre a dureza do nosso coração, Senhor. O Senhor desfaça os sofismas da nossa mente e o Senhor nos transforme. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pode se sentar. Então, o nosso texto de hoje é esta oração do apóstolo Paulo. Em Efésios capítulo 13, nós vamos encontrar uma outra oração também do apóstolo Paulo, mas essa é a primeira oração que nós encontramos aqui no livro de Efésios. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a construção de tudo isso que Paulo está fazendo aqui, porque, olha, eu vou ser bem sincero, irmãos, depois das mensagens anteriores aqui que nós falamos sobre todas as bênçãos espirituais em Cristo, nós falamos sobre o fato do Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo, já ter cravado qual é o nosso destino, sermos filhos de Deus. Nós falamos sobre a bênção da redenção por meio do sangue de Jesus.
Nós falamos sobre como Deus ele foi gracioso em nos revelar a vontade dele de fazer tudo convergir em Cristo. Na semana passada nós vimos também a bênção que é ser selado com o Espírito, o que garante a nossa herança lá no céu. E aí quando eu li até o versículo 14, eu pensei assim, fechou. Por mim aqui o livro de Efésios poderia terminar aqui, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso para a minha fé. Isso que Paulo escreveu até o versículo 14 são coisas grandiosas demais. Mas o que nós vamos ver no texto de hoje é que tudo que nós vimos até agora não é suficiente. Por melhor que seja, por mais grandioso que seja toda a revelação que nós tivemos aqui dos versos 1 ao 14, o que Paulo vem nos trazer agora é: não basta, não é suficiente. A mensagem de hoje é: você precisa de um toque a mais, saber que você foi eleito, saber que você foi redimido, saber que você foi selado pelo Espírito não vai produzir em você mudança efetiva. O que você precisa é de um elemento a mais em todo o seu saber. O que você precisa é de um elemento a mais em todo o seu conhecimento mental, o seu conhecimento intelectual. O que você precisa é mais do que saber. Você precisa conhecer. Amém, irmãos? Amém. E esse é o tema da mensagem de hoje. Mais do que saber, conhecer. Porque o centro, o resumo do que Paulo está falando aqui, e nós precisamos pensar nisso. Eu quero que você pense nisso. Você já parou para pensar? Porque às vezes existem áreas na sua vida que você já é tão velho de igreja, você já ouviu tantas vezes o Evangelho e ainda tem áreas na sua vida que parece que você está na estaca zero. Parece que você não mudou. Ou, às vezes, você olha para a vida de outras pessoas. Tem irmãos aqui que estão desde o início da igreja, tem irmãos aqui que já estão há mais de um ano aqui, olha, domingo após domingo ouvindo o Evangelho. E aí você olha para algum irmão, você pensa assim, nossa, como aquele irmão está crescendo. Como aquele irmão está desenvolvendo? Olha, há um ano atrás, nós víamos áreas na vida dele que estavam tão estagnadas, mas olha só como esse irmão já avançou no Evangelho. Olha só como áreas da vida dele já foram transformadas. E aí, às vezes, você olha para um outro irmão que tem o mesmo tempo de caminhada, que ouviu as mesmas coisas que aquele irmão, porque fazem parte aqui da mesma congregação, e você pensa assim, rapaz, parece que está entrando num ouvido e saindo do outro. Nossa, parece que não está acontecendo nada na vida daquela pessoa, parece que não está tendo mudança na vida daquela pessoa. E, irmãos, isso acontece na nossa própria vida ou quando olhamos para a vida de uma outra pessoa. Por que a mesma palavra tem efeitos diferentes na vida das pessoas? Existem inúmeras razões, mas a razão que Paulo levanta aqui, e é a razão principal, é: você não pode apenas saber, você precisa conhecer. Você não pode apenas ouvir, você precisa ter revelação daquilo que você está ouvindo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é inteligível. Alguém que não tem o Espírito Santo, ele consegue ler Efésios capítulo 1 e de maneira lógica, ele consegue entender o que está escrito aqui. Não é um bicho de 7 cabeças você entender de forma racional o que Paulo está falando aqui sobre o Evangelho. Mas o que Paulo começa a falar no versículo 15 é: não é suficiente. Você precisa de alguma coisa a mais para receber de fato uma transformação na sua vida. Você precisa de revelação.
Você precisa que os olhos do seu coração sejam abertos. Você precisa ler isso aqui dar um clique na sua mente, no seu coração, e a sua vida de fato começar a ser transformada. Sem a revelação de Deus, nós vamos passar anos e anos escutando a mesma mensagem e não seremos transformados. Você precisa de revelação, meu irmão. E esse é o principal motivo pelo qual, durante os próximos 30, 40 minutos, você precisa ficar atento a essa palavra. Porque é justamente, ou pode ser justamente nesses próximos minutos, que Deus vai abrir os seus olhos e você vai experimentar transformação verdadeira. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado, presta atenção. Diga assim, não me atrapalhe. Amém, irmãos? Amém. Paulo, ele introduz aqui essa parte do texto dizendo o seguinte, olha, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e no amor que demonstram uns para com os outros, para todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Paulo começa dizendo o seguinte, olha, por essa razão, qual razão? Tudo aquilo que ele falou do verso 1 até o verso de número 14. Por essa razão, porque eu sei que vocês foram eleitos, porque eu sei que vocês foram redimidos, porque eu sei que vocês foram selados pelo Espírito, por essa razão eu não cesso de orar por vocês. Olha o que Paulo está dizendo, ele poderia dizer, olha, vocês já foram eleitos, vocês já foram redimidos, vocês já foram selados, eu nem preciso mais orar por vocês. Ele está falando justamente o contrário. Por esta razão, porque eu sei que tudo isso aconteceu, eu oro por vocês todos os dias. E como é a minha oração por vocês? Eu tenho duas partes na minha oração. A primeira parte é, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Amém, irmãos? Amém. Paulo está dando graças a Deus pela vida dos irmãos em Éfeso, porque ele vê duas coisas na vida deles. Fé. Eles confiam em tudo aquilo que ele falou. Eles depositaram a fé em Jesus Cristo. Mas não apenas isso. A fé desses irmãos aqui em Éfeso, ela se manifestou de uma forma visível. E preste muita atenção no que Paulo está dizendo. Olhe novamente comigo no versículo o versículo 15. Ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor e... O que ele acrescenta aí? Do amor que demonstram para com todos os santos. Olha o que Paulo está olhando na igreja em Éfeso, o que ele está vendo lá, que leva ele a dar graças a Deus. Vocês têm fé e a fé de vocês não é uma fé morta. Vocês têm fé e a fé de vocês não é uma fé em vão. Vocês têm fé e eu tenho visto essa fé se manifestando na maneira como vocês amam os seus irmãos. Isso aqui é significativo para nós de diversas formas. Primeiro, isso aqui nos mostra como nós devemos celebrar a Deus pelo avanço dos nossos irmãos. É por isso que eu falei aqui, eu consegui sentir isso que Paulo sentiu aqui, quando eu olhei para o encontro que as mulheres tiveram aqui ontem. Quando a gente ouve o testemunho da Fran, da Elisete, eu consigo sentir isso aqui, olha, eu dou graças a Deus, porque eu estou vendo a fé, eu estou vendo o amor que vocês estão nutrindo uns pelos outros. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós somos tomados por algo tão ruim, que a gente vê o irmão crescendo e a gente sente inveja. A gente fica com amargura, a gente quer crescer mais do que o irmão. Por quê? Porque não posso ficar para trás. Olha aquele irmão, eu preciso. Você se coloca numa competição com os seus irmãos. Você vê Deus abençoando o seu irmão e você pensa, nossa, só abençoa ele, eu não tenho nada. Irmãos, o que Paulo está dizendo? Eu dou graças a Deus que a fé de vocês está crescendo. Eu quero mesmo que cresça. Eu quero que o amor de vocês se expanda. Eu quero mesmo que Deus abençoe muito vocês. Seja com bênçãos espirituais ou mesmo com bênçãos materiais. Paulo está dizendo assim, irmão, você precisa se alegrar com a bênção de Deus na vida do seu irmão.
Você tem dado graças a Deus pela vida do seu irmão? Você tem dado graças a Deus pelas pessoas que estão ao seu redor, estão crescendo em Cristo? É isso que Paulo está falando aqui. Essa é a primeira coisa que a gente aprende nesse versículo. Mas a segunda coisa que a gente consegue aprender aqui é que a nossa fé, ela precisa se manifestar de alguma maneira. A nossa fé, ela precisa transbordar, e Paulo está dizendo aqui que o transbordar dessa fé é medido pelo quanto você ama o seu irmão. Você tem fé? Tiago pergunta, sim ou não? Você tem fé? Pode responder, irmão. Você tem fé? Tiago diz assim, mostre-me tuas obras. Você tem fé? Então ame o seu irmão. Você tem fé? A forma como você está se relacionando com o seu irmão não está demonstrando que você tem fé. A nossa fé, ela precisa ser acompanhada das obras. E a obra que Paulo está dizendo aqui é a obra de amar os nossos irmãos. Paulo começa dessa forma esse texto. Mas ele acrescenta ainda mais algumas coisas. No verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O resumo dessa afirmação é Paulo pedindo para que Deus revele mais dele mesmo aos irmãos. E ele usa a palavra aqui, no pleno conhecimento de Deus. Olha só, depois de Paulo discorrer teologicamente do versículo 1 ao 14, o Evangelho, depois de Paulo pegar uma teologia sistemática e colocar dentro da cabeça dos irmãos, os irmãos poderiam pensar, isso aqui já foi suficiente. Isso aqui já foi maravilhoso. Paulo está dizendo, não. Eu ainda vou pedir outra coisa. Eu ainda vou pedir para que Deus revele quem Ele é para vocês. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Este conhecimento da leitura da palavra, o conhecimento intelectual, não é sinônimo de conhecer a Deus, meu irmão. Você pode recitar aqui 1000 versículos, você pode decorar muitos textos, você pode ser um crente assíduo, você pode não faltar nos cultos, não faltar nas reuniões, você pode saber muito sobre Deus, mas isso não é a mesma coisa que conhecer a Deus. E é essencial você não confundir isso. Porque às vezes você tem um conhecimento sobre a pessoa de Deus que é muito forte. Conhecer sobre Deus é muito aquilo que nós fazemos por meio do estudo, é importante. É como se você pegasse um objeto, imagina aí um cientista, um doutor, que ele pega um objeto, ele pega um animal e ele abre aquele animal e ele começa ali a dissecar aquele animal, ele começa a saber, ele começa a prescrutar aquele animal e ele tem um conhecimento teórico e depois ele escreve uma dissertação, um doutorado, falando tudo sobre aquilo que ele investigou. Isso é bom, mas não é a mesma coisa que conhecer. Você pode saber, você pode ter muitas informações sobre Deus, você pode ter muitas informações sobre o presidente da República. O presidente da República eu sei quando ele nasceu, eu sei onde ele estudou, eu sei onde ele se formou, eu sei quem é a esposa dele, quem são os filhos. Eu posso aqui falar horas e horas sobre o presidente da República, mas você conhece o presidente da República? Você sabe quais são as coisas que estão no coração dele? Você tem, irmão, preste atenção nisso, um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor? Você conhece a voz de Deus? Deus fala com você? Irmão, qual foi a última vez que você sentiu Deus assim do seu lado? Qual foi a última vez que você se levantou para orar e ler a Bíblia e Deus não parecia um objeto em uma mesa que você estava dissecando?
Qual foi a última vez que você parou para orar e ler a sua Bíblia e Deus parecia como de fato Ele é, uma pessoa sentado ali na sua frente, você olhando para Ele, conversando com Ele? Isso é conhecer, meu irmão, e não se engane. Você pode ter 1000 anos de caminhada cristã. A sua fé teórica, ela não basta. Você precisa de revelação de quem Deus é. Você precisa conhecer Deus de forma pessoal, de forma íntima, meu irmão. João capítulo 17, versículo 3, João diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A definição de vida eterna é essa: conhecer a Deus. Paulo, em Filipenses 3, ele diz, olha, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero todas as coisas como perdas, comparadas com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Paulo está dizendo, tudo que eu conquistei até hoje é nada quando eu comparo com conhecer a Deus, meu irmão. Este é o nosso principal propósito de vida, conhecer a Deus como uma pessoa. A pergunta que nós devemos nos fazer é: Deus é real para você? Irmão, seja sincero e lembre-se, você está num ambiente onde o Espírito Santo também está aqui. Permita que o Espírito Santo fale com você. Deus é real para você? Esse negócio de cristianismo, de Jesus morreu na cruz, de Deus que criou todas as coisas, isso é uma realidade para você? Ou às vezes isso só está lá numa parte do seu cérebro que isso é uma história como qualquer outra história que eu ouvi. O cristianismo faz sentido para você? Isso de fato tem um impacto na sua vida? Deus é verdadeiro para você? Você tem amizade com Ele? Você tem intimidade com o Senhor? Veja, eu quero ler para você aqui uma citação de Spurgeon. Spurgeon foi um pregador inglês. Ele diz o seguinte: a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus a quem chamamos de Pai. O ato de contemplar a divindade é extraordinariamente saudável para nossa mente. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. É tão profundo que o nosso orgulho se afoga em sua infinidade. Podemos entender outros assuntos e até dominá-los. Em outros campos, podemos sentir certa satisfação pessoal e pensar: como eu sou sábio? Mas quando chegamos a esta ciência mestre do conhecimento de Deus, percebemos que a nossa sonda não consegue atingir sua profundidade. E os nossos olhos, mesmo que fossem de águias, não podem contemplar sua altura. Então, nos afastamos e dizemos: eu nasci ontem e nada sei. Nenhum assunto de meditação produzirá maior humilhação para a mente do que pensar sobre Deus. Tozer disse que o maior problema da igreja cristã é que ela pensava muito pouco sobre quem Deus é. Irmãos, nós somos muito pragmáticos, né? Nós somos muito práticos, nós gostamos de causa-efeito, nós gostamos de A mais B igual a C. Você quer sair daqui com algo muito prático para você fazer na sua semana. Você quer alguma solução prática. Eu preciso ser mais como?
Eu preciso fazer mais o quê? Mas se a meditação, se a pregação de hoje for somente essa, você precisa sair daqui e pensar mais sobre Deus. Você crê que isso é poderoso? Você crê que isso é transformador? Você crê que isso é suficiente? Sair daqui e pensar mais sobre Deus, meu irmão. Esta é a vida eterna. Conhecer a Deus. Você não precisa aqui vir me ouvir para receber mais uma fórmula para a sua vida dar certo. As circunstâncias ao seu redor não precisam mudar. A pessoa ao seu lado não precisa mudar. O que você precisa é sair daqui e pensar mais sobre Deus. A realidade de quem Deus é vai mudar tudo para você. A realidade de quem Deus é vai mudar quem você é, vai mudar a forma como você olha para as circunstâncias, vai mudar a forma como você se relaciona com as circunstâncias. Meu irmão, pare de querer procurar uma mudança fora de você. Pare de querer procurar uma mudança até mesmo dentro de você. A mudança que você precisa, ela vem de cima de você, meu irmão. A mudança que você precisa, ela vem deste lugar onde Deus nos revela quem Ele é. Sabe por quê? Este é o conhecimento mais difícil de se adquirir, o conhecimento de Deus. Se quer passar num vestibular, você precisa conhecer de matemática, física, química, geografia. E por mais que talvez você não é uma pessoa estudiosa, se você dedicar longas horas ao estudo, talvez você consiga passar numa universidade. Talvez você adquira esse conhecimento. Agora, o conhecimento de Deus, não adianta você ler a Bíblia inteira. Você pode ler a Bíblia inteira de capa a capa 1000 vezes, que você não vai adquirir o conhecimento de Deus. Você pode, vir muito no culto, que você não vai adquirir o conhecimento de Deus. Você pode fazer muito... Irmão, você não consegue adquirir o conhecimento de Deus. Nós conseguimos ver sinais de Deus no mundo criado. Você já parou para pensar como cientistas conseguem ser ateus? O cara está lá vendo todas as partículas do mundo ali. Ele está vendo como todo mundo foi criado. Ele tem o conhecimento de tudo, mas ele não chega à conclusão que Deus existe. Ele talvez pode, eu sei que existe uma força maior que criou todas essas coisas, porque assim, isso aqui não foi criado pelo homem. Eu sei que um átomo se juntou com outro, teve uma explosão e tudo isso aqui aconteceu. Eu sei que isso é maior do que eu, mas mesmo assim, ele não consegue chegar à conclusão de que Deus existe e eu preciso conhecê-lo. Então não adianta. Não adianta nós nos esforçarmos simplesmente para tentar conhecer a Deus. Sabe o que você precisa? Espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Você precisa que Deus chegue até você assim, e tire o véu dos seus olhos. Você precisa que Deus venha até você e toque nos seus olhos, toque nos olhos do seu coração, para que você conheça Ele. Se nós, meu irmão, para conhecer a Deus, dependemos de Deus. Para conhecer a Deus, nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Deus venha e se revele até nós. Nós precisamos que Deus venha e toque os nossos olhos, para no momento em que nós estivermos lendo aquele versículo que você já leu 1000 vezes, um dia específico você lê aquele versículo e você fala: meu Deus, eu não acredito que isso estava aqui. Como que isso estava aqui? Eu nunca reparei nisso. O nome disso é revelação. É Deus abrindo os seus olhos. É você sentindo o seu coração aquecido. Enquanto está orando ali, você sente: eu acho que Ele chegou aqui. E não é que Ele chegou, Ele sempre estava lá, Ele só tirou o véu dos seus olhos, meu irmão. Existe uma guerra.
existe uma guerra acontecendo, e essa guerra é a guerra pelos seus olhos, é a guerra pela sua atenção, é a guerra pelos olhos do seu coração. 1 Coríntios, Paulo diz que o Deus deste século, Satanás, ele está cegando a mente, cegando os olhos dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, você precisa fazer o quê? Pedir revelação. Meu irmão, Paulo está dizendo, não interessa se você já é crente, porque ele está falando com o crente. Não interessa se você já apreendeu o que está escrito dos versículos 1 ao 14. Você precisa de uma outra coisa, pedir revelação de quem Deus é. É isso que você precisa para a sua vida, meu irmão. Todos os dias. É muito interessante, sabe? A gente dorme e acorda todos os dias. E aí quando a gente acorda, normalmente nossos olhos, eles estão cheios de remela, né? E aí, até para ver logo cedo é difícil. A vida espiritual é a mesma coisa. Todos os dias você precisa, Deus, eu preciso de novo hoje de revelação de quem você é. Eu preciso que você abra meus olhos novamente. Eu preciso que você ilumine os olhos do meu coração mais uma vez. Nós precisamos reconhecer, Deus, eu sou cego, eu preciso de colírio. Pinga colírio nos olhos do meu coração para que eu te conheça. Você precisa de Deus para conhecer a Deus, meu irmão. Os grandes cientistas e filósofos, eles podem até chegar à conclusão que Deus existe. Presta atenção aqui. Eles podem até falar melhor sobre Deus do que nós, de forma teórica. Mas os únicos que podem conhecer a Deus são aqueles que Deus quiser se revelar, meu irmão. E é por isso que Paulo nos incentiva, peça o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. E aí, no texto aqui, ele começa a desdobrar este pedido. Vamos olhar aqui no versículo de número 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, e aí ele vai pedir por 3 coisas aqui. A fim de que vocês conheçam, primeira coisa, a esperança para a qual ele os chamou. A segunda coisa, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a terceira coisa, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. A esperança do chamado, a riqueza gloriosa da herança dele nos santos e a incomparável grandeza do poder dele que atua em nós. Essas palavras aqui, elas são difíceis, mas eu quero explicar o que significa esses 3 pedidos e como eles são essenciais para a sua vida. O que eu quero te incentivar a fazer, irmão, a partir de agora é o seguinte: pegar essa oração aqui, durante os seus devocionais essa semana, fique só nessa oração aqui. Ore isso que o apóstolo Paulo está orando. Abra sua Bíblia, vá nesse texto e fala: Senhor, eu estou aqui e eu quero pedir ao Senhor, me dê o espírito de sabedoria e revelação para que eu te conheça mais. Senhor, ilumina os olhos do meu coração para que eu conheça a esperança do chamado. Perdão. Você precisa conhecer a esperança do seu chamado. Você precisa entender as gloriosas riquezas da herança de Deus em nós. Irmãos, isso aqui é a oração do apóstolo Paulo. Isso aqui virou Bíblia. É isso aqui que Deus quer para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é essa. Que você conheça este poder dele que atua ao seu favor. Então vamos lá, a primeira coisa, esperança do chamado. Chamado aqui é o chamado da salvação. Paulo está dizendo, eu quero que você conheça, eu quero que você saiba que a sua salvação, meu irmão, ela não te deixou no vácuo. Você foi salvo e você não foi abandonado. E muita atenção aqui. Quantas vezes nós vivemos dessa maneira? Nós fomos salvos, mas nós nos sentimos abandonados. Nós somos salvos, mas nós sentimos a nossa vida totalmente bagunçada. O que nos falta? Conhecer a esperança do nosso chamado. Você não foi salvo e abandonado
às suas próprias custas. Você não foi salvo e abandonado ao que o mundo está nos dizendo. Paulo está dizendo, existe uma esperança no seu chamado, existe um destino, existe um propósito, e Paulo está dizendo, você precisa pensar nisso todo dia. Sabe o que significa pensar nisso todo dia? É você acordar todos os dias e pensar o seguinte, a minha vida não se limita a essa era. Meu irmão, olha, a pior coisa que pode acontecer com você é você esquecer a esperança da sua salvação. Sabe por quê? Porque é ruim pra caramba viver nesse mundo. Seja sincero. Gente, é difícil. É difícil você acordar todo dia, ir pro trabalho, encontrar seu chefe. Amém, irmãos? É difícil você olhar. É difícil ser casado. Quem é casado? É difícil ser casado. Quem é solteiro? É difícil ser solteiro. Tem nada fácil não, irmão. A vida não é um queijo com goiabada não. Não é um melzinho na chupeta não. É duro. É duro, é difícil viver. Eu faço crianças, né? Meus filhos não querem mais dormir. Eu falo, meu Deus do céu. Eles sabem de nada, inocente. Não querem mais dormir, gente. Tudo que eu queria era mais algumas horas de sono. E aí, o que você precisa? Você precisa lembrar, irmão, pelo amor de Deus, que a nossa vida não se resume a essa era. A nossa vida não é isso aqui. Nós estamos aqui de passagem. Existe esperança. Existe esperança da vida eterna. Existe esperança de que nós seremos recompensados. Existe esperança de que um dia Jesus vai voltar e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Irmão, não tem problema chorar. Sabe por quê? Porque você tem esperança que um dia você não vai chorar mais. Irmão, é bom demais ser crente. É bom demais. E sabe, olha, essa semana tem um casal de amigos que eles passaram por uma tragédia. Eles perderam um filho de 20 dias. E assim, a nossa semana foi destruída por causa disso, né? Só que assim, ao mesmo tempo, era tanta gente que nós vimos orando por esses irmãos, encorajando esses irmãos, falando da esperança da ressurreição. E depois esses irmãos mandaram mensagem falando, olha, nós estamos passando pelo pior momento das nossas vidas, mas nós estamos confiantes em Deus. Ô gente, imagina não ter esperança. Imagina viver neste mundo e não ter esperança. Como é a vida das pessoas que não têm esperança? Paulo fala em 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nós vamos se entregar aí aos nossos desejos. Ele diz, se nós não temos esperança, nós somos os mais dignos de compaixão. Irmãos, eu olho para as pessoas que estão no mundo, que não tem Jesus, e a única coisa que eu consigo sentir é compaixão. Porque eles passam pelos mesmos sofrimentos que nós passamos, mas nós temos uma esperança. A esperança da salvação, a esperança do chamado. Meu irmão, como é difícil viver neste mundo sem esperança. As coisas estão indo de mal a pior. Está tudo piorando, meu irmão. Não está melhorando. Não sei se você percebeu. Não está melhorando. Está piorando. E aí existe um mundo lá fora sem esperança. E Paulo está orando, meu irmão, você precisa viver diariamente lembrando, você não é daqui. Existe um outro mundo, você não nasceu para esta era, você nasceu para a cidade celestial, meu irmão. Peça revelação a Deus sobre isso. Irmão, olha, eu quero te garantir, eu quero garantir para você,
que as coisas ficam mais leves. Quando você é lembrado da esperança do seu chamado. Isso nos sustenta no sofrimento. Isso não nos deixa iludido com a bonância. Está entendendo isso? A esperança do chamado nos sustenta no sofrimento, mas ela também nos ajuda a não nos iludirmos com a bonância, a não nos apegarmos mesmo às coisas boas dessa vida. Olhos no futuro, irmão. Olhos no futuro, não nas pressões do presente. A oração é: Deus, me ajuda a colocar os meus olhos no futuro, na esperança do meu chamado e não nas pressões do presente. Qual tem sido a sua esperança, meu irmão? Onde o seu coração tem se apoiado nos dias escuros? Você precisa viver como quem está caminhando ainda para casa. Amém? Segundo pedido aqui de Paulo, dentro desse destrinchar, Paulo pede ali, na metade do versículo 18, ele diz: para que vocês conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Isso aqui é muito legal, porque até agora, nós estamos vendo no texto de Efésios, tudo aquilo que Deus nos deu. As bênçãos de Deus para nós. Mas a oração de Paulo aqui agora, não é que você conheça qual é a sua herança. É tudo que nós já vimos até agora. Paulo está dizendo o seguinte: eu oro para que vocês conheçam qual é a herança de Deus. Paulo está dizendo, não são só vocês que têm uma herança. Paulo está dizendo, Deus também tem uma herança. E sabe qual é a rica e gloriosa? Olha só. Sabe qual é a rica e gloriosa herança de Deus? Você sabe qual é a rica e gloriosa a herança que Deus está preparando para o filho dele? Você sabe o que é que Deus vai receber? Paulo está dizendo, a rica e gloriosa herança de Deus é você, meu irmão. A rica e gloriosa herança de Deus é a igreja. E Paulo está dizendo, você precisa entender isso. Paulo está dizendo o seguinte, você precisa entender que não há nada mais precioso para Deus do que o seu povo, meu irmão. Nós somos preciosos para o Senhor, porque nós somos herança de Deus. Deus te comprou, Deus vai te ter. E não é vai te ter assim, comprei, vou ter que ficar agora, né? Não é um negócio assim, comprei, não tem como trocar mais, né? Não tinha garantia. Tem garantia. Ele mesmo é a garantia de que o produto é bom, meu irmão. Porque ele diz, as riquezas gloriosas da herança dele. Irmão, você não é pouca coisa não. Você não é pouca coisa não. E aí o ponto é, porque nós estamos em Cristo. Não é por nós mesmos, é porque nós estamos em Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui é, você precisa se olhar dessa forma. Você precisa se ver dessa forma. Você precisa se ver como algo precioso para Deus. Você precisa se ver como alguém de valor para o Senhor. Isso não é para inflar o seu ego. É você se lembrar que você está em Cristo. E porque você está em Cristo, você tem valor. E aí, gente, olha para o irmão que está do seu lado e diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Essa música é isso mesmo. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Irmãos, assim, sem brincadeira, é isso que Paulo quer que a gente saiba. Que você é a herança de Deus. Deus está preparando você para entregar você ao Filho dele, Jesus, em casamento.
Efésios lá na frente, Paulo vai dizer que ele se entregou a fim de purificar a sua igreja e apresentá-la a si mesma, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Meu irmão, este é o seu destino. Você é o tesouro de Deus. Você é a propriedade peculiar do Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Você é, sim, queridinho por Deus. Eu vou falar, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O David Leonardo, nossa. O David Leonardo, tá vendo? Deus revela, irmão. CPF 124. Tô brincando, irmão. Olha, eu não conheço ele. Não sei as motivações dele. Eu sei que muitas pessoas que o ouvem têm motivações erradas. Mas a fala dele lá atrás sobre dizer assim, olha, você é o centro do coração de Deus, ela foi muito criticada e com razão. Ele se expressou muito mal. O centro de coração de Deus é o próprio Jesus, mas existe uma verdade no que ele disse. Tá? Não sou coach, não sou teologia da prosperidade. Existe uma verdade. Olha só. Se Jesus é o centro do coração de Deus e você está em Cristo, você também está no centro do coração de Deus. A verdade é, irmãos, Deus se importa com você. Nunca pensei que concordaria com o David Leonardo. Tá gravando hoje? Preste atenção, meu irmão. Sabe qual é a diferença da mensagem? Que muitas pessoas, quando ouvem isso, elas acham que são o centro do coração de Deus por si mesmas, por algo de bom que existe nela. E aí o ego dela infla, o ego dela incha. Mas o que eu estou dizendo é que você é o tesouro peculiar de Deus porque você está em Cristo. Você está inserido em Cristo. A partir do momento que nós somos salvos, nós nos tornamos um com o Senhor. Nós estamos em Cristo está em nós. Tudo isso que eu estou falando aqui não é mérito nosso. É mérito de Jesus Cristo. E você precisa se lembrar disso todo dia, gente. Porque tem dia que você acorda e você está um caco. Essa é a verdade. Tem dia que você acorda e fala, não vou nem olhar no espelho, só vou. Você tem que pregar o evangelho para você mesmo. Você tem que acordar e orar e falar, Deus, me revela aqui. Me lembra a esperança do meu chamado. Me lembra que eu sou sua herança para eu conseguir viver esse dia. Nós precisamos disso. De revelação de quem nós somos em Cristo. Amém, meu irmão? E você tem se enxergado como herança de Deus? Quando você se sente pequeno, incapaz, você coloca na balança isso e você se lembra que você é precioso para o Senhor? Isso precisa no seu coração gerar humildade, porque não tem a ver com você, mas com Cristo. Isso no seu coração precisa gerar gratidão. Isso no seu coração precisa gerar santidade. Se você preste atenção nisso, herança de Deus, isso precisa gerar em você santidade, para que quando Deus vier recolher a herança dele, essa herança esteja direitinho. É isso que é santidade, irmão. Nós precisamos executar a nossa santidade. Paulo fala isso em Filipenses. Para nós desenvolvermos a nossa salvação. Buscarmos santidade, porque somos herança de Deus. Amém? E o último pedido aí de Paulo que nós devemos saber, olha só, verso 19. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Irmãos, Paulo aqui ele vai colocando uma palavra atrás da outra. Paulo está dizendo assim, eu quero que você conheça a incomparável grandeza do seu poder, a sua força.
No grego é muito interessante que as palavras são muito parecidas. Aí fica algo tipo assim, força, poder, grandiosidade, riqueza. Todos os sinônimos de força Paulo procurou para colocar aqui nessa frase. E ele está dizendo, você precisa conhecer o poder de Deus. E mais do que isso, o poder de Deus que atua em seu favor. Meu irmão, todos os dias, quando você acorda, você precisa lembrar, o poder de Deus atua em meu favor. A força de Deus atua em meu favor. A grandeza, a incomparável grandeza do poder dele atua em meu favor. Porque, meu irmão, isso te dá graça para você vencer o pecado. Isso te dá graça para você superar as tribulações do seu dia. Meu irmão, e eu estou dizendo que a gente precisa de revelação. Eu não estou dizendo que, nossa, agora você vai sair daqui, ó, só vitória. Nossa, aqui agora, vixe. A nossa vida tem altos e baixos. Eu não estou negando isso, não. Eu não estou negando que tem dias que você não consegue nem orar. Como que você vai orar tudo isso? Se tem dias que você não consegue nem orar. Mas o que você precisa saber é que mesmo no dia que você não consegue orar, irmão, por favor, entenda isso. Mesmo no dia que você está tão fraco que você não consegue nem orar, existe uma riqueza incomparável do poder e da força de Deus atuando ao seu benefício, meu irmão. Então, nem que a sua oração seja assim, Deus, me ajuda. Socorro. Nem que seja uma pequena frase assim, ó Deus, tá difícil hoje, eu preciso do Senhor. Você está lá no meio do trânsito, o trabalho está difícil, você fecha os olhos, Deus me ajuda. É isso que Paulo está dizendo, nós devemos orar, nós devemos pedir revelação disso. Deus me ajuda a lembrar que tem uma fonte inesgotável de poder e força do Senhor jorrando em meu benefício. E aí você pensa, o que é essa força poderosa de Deus? Aí você pensa um terremoto, um dilúvio, um maremoto. Qual que é o exemplo da força de Deus que Paulo dá? Você quer saber o que é a força de Deus? Paulo diz, olha no versículo 20, esse poder que hoje está direcionado a você, esse poder que hoje está para o seu benefício, este mesmo poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era por vir. Tá bom para você, meu irmão? É este poder que está atuando em seu favor. Não é simplesmente o poder que criou o universo, é muito bom, mas Paulo está dizendo o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder que elevou Jesus à direita de Deus Pai, o poder que fez Jesus ter domínio sobre todas as coisas nesta era e na era por vir, este mesmo poder está disponível para você, meu irmão. E é claro que a gente precisa de revelação, porque é muita coisa, é muito grande para a gente conseguir acreditar. E é por isso que nós voltamos. Eu oro para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, o Pai glorioso, vos dê espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que você conheça a Deus, para que você conheça e saiba a esperança do seu chamado, para que você saiba quais são as riquezas gloriosas da herança de Deus, que é você mesmo, e que você conheça a incomparável grandeza do poder de Deus que atua em seu favor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, vamos ministrar ao Senhor, vamos pedir por revelação, vamos pedir a Deus por espírito de sabedoria e espírito de revelação.